Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Magus Magnum, líder do Grande Pentáculo Solar e do Clã Lunar das Bruxas. Sou um mago espiritualista há 19 anos, 19 anos agora em dezembro de 2025, e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema bastante interessante, que é a viagem astral. Principalmente o que eu gostaria de tratar aqui nesse vídeo é sobre por que se desenvolver dentro do processo da viagem astral, projeção da consciência, projeção astral, viagem astral, tem tantos nomes aí para esse mesmo processo que é tão bonito e que é rico de significados. Você já teve vontade de se desenvolver espiritualmente? Já teve vontade de se iniciar na magia, na bruxaria, aprender sobre magia elemental, aprender sobre magia dos anjos, contato e conexão com os deuses antigos? Então talvez o seu lugar seja dentro do grande pentáculo solar. Se você tem interesse em estudar sobre esses temas, vai ter um link aqui embaixo, em algum lugar desse vídeo. É só você clicar, preencher as informações, que logo mais, através do WhatsApp, o mago responsável por novos adeptos vai entrar em contato com você, explicando os pormenores e marcando os próximos passos para a sua admissão, tá? Ficaria muito feliz se você pudesse fazer parte desse grupo conosco. Bom, pessoal, falando então sobre a viagem astral, né, agora que eu já fiz aqui a divulgação do meu grupo, eu quero falar para vocês que o meu processo, a minha conexão com a viagem astral começou desde assim do meu começo mesmo dentro da espiritualidade. Quando eu comecei, eu tinha por volta aí de uns 13 anos de idade, 12 para 13, 13 para 14 eu me desenvolvi muito mais. E desde o início, eu lia muitos livros. Eu tinha acesso a muitos livros. Eu lia muito sobre Wicca, lia muito sobre bruxaria tradicional, helenismo, mitologia. E o que acontecia? Nesses livros, sempre existia pelo menos uma menção ao processo da viagem astral. Só que como era descrito ali nos livros, parecia ser algo assim muito difícil acesso. Era algo, às vezes, quase assim, parecia ser algo escolhido entre 1 em 1 milhão, uma pessoa para conseguir realizar aquilo. Parecia ser algo fantasioso. Então, eu achava que eu nunca ia conseguir realizar aquela prática. E isso, claro, né, foi muito prejudicial. Porque talvez se eu tivesse entrado com uma outra consciência dentro desses estudos e dessas práticas, o meu processo todo teria sido muito diferente. Embora eu praticasse inúmeros exercícios, porque existem de diversos tipos, né? Exercícios de viagem astral ao longo de todos esses anos, eu só consegui mesmo dominar, de certa forma, e eu ainda digo que estou bem no início, a arte da projeção astral de 2020 para cá. Ou seja, tem 5 anos, é muito pouco. E as minhas experiências ainda são poucas. Se for comparar, por exemplo, com de pessoas que estão há muito mais anos estudando e desvendando, desmistificando toda a dificuldade que foi criada em cima desse tema. E aqui eu vou fazer uma menção honrosíssima ao mestre, com certeza mestre, Wagner Borges, que, entre muitos outros temas da espiritualidade, é para mim, o principal divulgador sobre temas da projeção da consciência. Se você quer aprender, então, algo mais específico sobre esse tema, eu vou recomendar, com certeza, os vídeos do Wagner Borges, tá? Aqui no YouTube. Bom, como que foi meu começo? Como eu falei para vocês, desde o início eu estava ali tendo contato com esse tema, mas muita dificuldade. Eu via livros trazendo o exercício A, B, C, alguns mais simples, outros mais difíceis, né? E eu fazia os exercícios e não conseguia resultado. A primeira vez que eu fui ter resultado foi ainda no meu primeiro ano, mas eu vou explicar para vocês por que eu considero que ali, de certa forma, não ocorreu tão bacana quanto eu gostaria. Existia um livro, eu não vou mais me lembrar do título, porque já fazem muitos anos, né? Que tratava sobre vários temas de espiritualidade, mediunidade, projeção da consciência. E ali tinha um exercício muito simples que eu podia fazer, tendo ali, né, 13 anos de idade. Que era você fechar os seus olhos e mantrar o mantra Om, só que com a boca fechada. Então eu sentava, fechava os olhos e ficava Om. Obviamente essa parte aqui começava a vibrar.
Depois de mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos fazendo, eu começava a sentir todo o meu corpo vibrando. Hoje em dia eu sei que isso tem um nome, que se chama estado vibracional, que é um processo, né, na verdade, assim, é uma característica de que você está conseguindo começar a deslocar o espírito do seu corpo, no sentido de fazer a projeção da consciência. E nesse dia eu consegui fazer a saída. Só que mesmo fazendo aquilo conscientemente, eu estava buscando fazer a projeção astral, eu estava me esforçando. Eu estava 10, 15 minutos, para uma mente ansiosa, 10, 15 minutos ali parado, fechado, né, de olhos fechados, boca fechada, mantralizando, é 5 horas. Eu estava me esforçando para fazer aquilo. Quando eu saí do corpo, eu senti medo. E eu voltei para trás, imediatamente. Eu lembro que a minha primeira experiência, eu consegui me ver, né? Eu via tudo, e eu flutuando, indo em direção ao teto. Quando eu cheguei no teto, me deu um medo terrível, que eu não sei explicar para vocês por quê. Se era algo natural ou não. E eu voltei pro meu corpo. Nesse mesmo dia, eu tentei fazer de novo essa mesma técnica, e eu não consegui sair mais. E nunca mais essa técnica funcionou comigo. E eu tentei ela por muito tempo. Ao longo dessa minha caminhada, dentro da espiritualidade, tinha momentos assim que eu ficava com muito interesse sobre viagem astral, estudava, lia, baixava apostilas, lia, treinava, fazia os exercícios, e eu conseguia uma vez, depois eu não conseguia mais, e aí eu ia parando aos poucos até que parava de uma vez, ficava um tempo sem fazer e voltava tudo de novo. Foram muitos altos e baixos. Eu digo, inclusive, que se fosse uma pessoa com menos força de vontade, talvez eu não teria continuado. Mas se eu tivesse tido direcionamento naquele período, 50% do caminho tinha sido retirado, sabe? Eu teria tido um atalho de 50%. Pois bem, depois disso eu fui tentando outras técnicas, né? Algumas técnicas mais complicadas, outras mais simples. Fui tendo pequenos avanços. Era uma coisa com a qual eu sentia muita dificuldade. Eu falava, inclusive, para os meus discípulos. Eu tenho muita dificuldade de fazer a viagem astral. Só que, historicamente falando, pessoal, a viagem astral é um tema importante para a espiritualidade desde o início da humanidade. Existem muitos livros que vão tratar sobre o xamanismo. Para quem não sabe, o xamanismo é a primeira religião organizada do planeta, presente em vários pontos da humanidade, em várias comunidades diferentes. Comunidades essas que às vezes nem tinham contato umas com as outras, existia um xamanismo ali. Dentro do xamanismo, a figura central é a figura do xamã. O xamã, para ser considerado xamã, ele precisava ter, né, algumas indicações já desde nascença de que ele tinha ali aptidões espirituais, mas ele precisava dominar esses dons espirituais, essas aptidões. Principalmente a principal prova, se não a única prova que existia em muitas tradições, para você ser considerado um xamã, era através de você conseguir fazer a sua projeção da consciência sozinho na floresta, às vezes passando fome, sede e frio. Então, a projeção da consciência, hoje em dia, não é mais tão levada em consideração dentro dos meios da bruxaria, da magia como um todo, mas que, na verdade, é muito importante. Não só do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista espiritual, porque, veja bem, nós, seres humanos, mesmo nós que somos bruxos, magos, feiticeiros e que buscamos uma conexão com a natureza, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que comer, nos divertir, temos que fazer coisas que não gostamos. Nós temos uma vida muito atribulada. E os nossos mestres, mentores, guias espirituais, deuses, anjos da guarda, seja lá como você queira chamar, eles não estão com você o tempo todo, mas no momento que estão, nós temos dificuldade de entrar em conexão com eles. Nós temos dificuldade de ouvir os ensinamentos deles. E existem coisas que você só vai conseguir através do astral. Iniciações que só são realizadas no astral de acordo com suas características de vidas passadas, suas experiências de vidas passadas, caminhos que você está seguindo nessa vida atual, conexões com egrégoras específicas, vão te abrir portas no plano astral. Se você quer ter, por exemplo, uma orientação do seu mestre,
guia, mentor, você está recebendo essa orientação. Mas se você quer ter uma vivência mais clara com esse processo, a viagem astral, o processo da projeção da consciência, vai ser meio caminho andado para que isso aconteça de uma forma mais clara, sabia? Então, tem muita gente que começa dentro dos caminhos da espiritualidade buscando a viagem astral, às vezes por motivos bobos, e aí não consegue seguir em frente, como por exemplo, eu quero visitar o meu amigo, quero ver uma mulher pelada, um homem pelado. Tem gente que vai fazer projeção da consciência para ter relação sexual no astral. Conheci gente assim. E essas pessoas estão deturpando, não no sentido moralista, mas está usando um canal que existe para você poder aprender coisas novas, ter conexões e conhecimentos, trazer para as pessoas aqui na Terra de uma maneira boba, uma maneira assim, infantilizada. Eu vou falar até debilóide. Então, assim, é necessário que se coloque os pingos nos is. A projeção astral, ela existe, mas é importante que a gente veja ela como um meio e não como um fim. Você não vai fazer a projeção astral só para poder se projetar. Você vai fazer para abrir portas para novos conhecimentos. Eu mesmo, eu tenho um trabalho espiritual dentro das minhas projeções astrais. Não acontece sempre, né? Mas quando acontece, é sempre para auxiliar uma pessoa desencarnada que está tendo dificuldades no processo do desencarne. E eu sou chamado pelos meus guias, mestres e mentores para fazer esse processo. Aí você pode se perguntar assim, nossa, mas por que você está sendo chamado para ajudar os seus mestres, mentores e guias? Eles são seres iluminadíssimos. Por que eles não vão lá e resgatam essas almas que estão tendo dificuldade para fazer essa passagem? Na verdade, pessoal, o que acontece é o seguinte: os nossos mestres, guias, mentores, eles são seres que estão acima de nós, né? Estão um, dois, três passos à nossa frente. E são seres que já têm uma elevação espiritual muito grande. E para conseguir acessar certas camadas densas, eles precisariam baixar muito o padrão vibratório deles. E para eles isso seria muito custoso. Porque eles, assim como nós, têm facilidades e dificuldades com coisas diferentes. E nós, como seres encarnados, nós temos certa facilidade para adensar um pouco mais a nossa energia. E ao mesmo tempo, sendo nós encarnados, mas pessoas espiritualmente buscando desenvolvimento, nós também temos conexões com o astral superior, servindo assim, portanto, o nosso trabalho como pontes mesmo, né, de conexão com as energias mais elevadas, com aquelas pessoas que estão precisando de fato daquela energia. Uma das coisas interessantes que aconteceu comigo foi o último resgate que eu fiz. Já tem já alguns meses, acho que já tem já uns 5 meses. Eu fui chamado para auxiliar o espírito de uma mulher. Ela teria aí por volta de 30 a 40 anos, eu tenho 33, então mais ou menos aí a minha faixa etária. Mas, assim, extremamente energeticamente muito deteriorada, porque se tratava de uma pessoa que morreu em estado de drogadição. Eu fui chamado para resgatá-la numa igreja que fica ali. Quem é daqui de Cuiabá sabe onde fica. Fica ali próximo da Ilha da Banana, Beco do Candeeiro, que é um local onde ficam muitas pessoas em estado de drogadição, pessoas alcoolizadas, né? Pessoas em situação de rua. Tanto é que existem várias campanhas religiosas das mais diferentes vertentes para auxiliar aquelas pessoas com oração e com comida. E uma daquelas pessoas já havia morrido já há algum tempo, alguns anos, ali naquele lugar, e ela não conseguiu ir embora. Não conseguia se desprender do físico, nem ir para camadas mais densas, e nem seguir o seu caminho. Ela ficava ali parada, travada, em um estado de loucura, assim, é o que a gente pode chamar de loucura, né? Porque ela não percebia nem o que tinha acontecido. As drogas afetaram tanto o espírito daquela pessoa que ela não conseguia nem ter consciência do que tinha acontecido com ela. E os meus mestres pediram para que eu fosse até lá. Eu trabalho, gente, com a magia, com a bruxaria. Então, eu vou utilizar elementos como velas no plano astral. E os meus mentores me trouxeram, eu precisava daquele elemento, né? Velas da cor azul, sempre da cor azul. Eu fiz uma mandala com aquelas velas no local onde aquele espírito estava preso. E o mais interessante é que, mesmo projetado no astral, eu não via aquele espírito em nenhum momento, mas eu sentia ela ali. Eu não via ela em nenhum segundo. O pessoal sabia que se tratava de uma mulher,
que era um espírito de uma pessoa por volta dessa idade, estava muito perturbado. E quando eu acendia as velas no astral e fazia as orações que eles me intuíam, os meus mestres e mentores, soltavam filamentos claros por aquele local que possibilitava a conexão dos mentores diretamente com aquele espírito. E aí foi feito o resgate. Um outro evento muito interessante aconteceu na semana passada. Eu estava na missa, e por mais que eu seja um bruxo, um feiticeiro, mas eu gosto da missa. É um ritual que para mim faz muito bem, eu gosto de estar lá. Eu estava com a minha discípula, eu assisto a missa inteira de joelhos, é como eu gosto de fazer, e eu sempre projeto a minha consciência ali durante a missa para poder assistir a missa, não no físico, mas no astral daquele ambiente. E aí a gente tem presenças benigníssimas, mas também já tive encontro com presenças nefastas mesmo, seres sem rosto, com um capuz gigante, pedindo para que eu não me projetasse mais lá, que não era permitido eu olhar para eles, e com uma energia muito densa. Então, assim, eu gosto de fazer essa projeção da consciência ali. E aí, nesse dia, na semana passada, eu sempre vou nas segundas-feiras. Eu estava tendo muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo de me projetar. Eu me projetava, mas não conseguia ver nada, eu estava me sentindo estranho. E hoje em dia eu já sei, né? Quando essas coisas começam a acontecer, é porque algo está me protegendo. Pois bem, passado alguns minutos, acho que por volta aí de uns 15 minutos, a missa já transcorrendo, já mais da metade, chegou um senhor, por volta aí de uns 50 anos, em visível estado de drogadição, uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade social extrema, uma pessoa que mora nas ruas, né? Sendo assim bem claro. E essa pessoa sentou logo atrás de mim. Nessa hora eu me senti impelido, a minha intuição muito forte, né? Pediu para que eu me projetasse. E eu me projetei. E aí eu consegui vê-lo. Só que eu não via ele sozinho. Eu via dois dele. O processo da visão astral ela é muito diferente da visão física. Isso eu acho que é o mais bacana. Eu via dois dele. Um deles chorando muito, pedindo ajuda, sofrido, doído, falando que as pessoas ali tinham mentido para ele. Que as pessoas tinham negado coisas para ele na casa de Deus. Com essas palavras ele falava. As pessoas na casa de Deus estão me negando. E eu não entendi o que estava sendo negado a ele. Não entendi. E, em seguida, eu olhava para o lado, do lado dele estava ele mesmo, só que muito bravo, muito raivoso, xingando tudo, ameaçando tudo e todo mundo. Nesse momento surge um espírito e acolhe aquele lado choroso, abraça. E o some com ele, ficando raivoso ali. Até então, aquele senhor em estado de drogadição chegou, se ajoelhou no banco, fez sua oração em silêncio, não incomodou absolutamente ninguém. Comungou, né? Tomou a hóstia, participou da oração tranquilamente. Ao final da missa, todo mundo começou a ir embora, ele foi até o altar. No altar, ele começou a vociferar exatamente as palavras que eu ouvi ele dizendo no astral. Ele começou a dizer que as pessoas estavam mentindo na casa de Deus, exatamente com essas palavras, exatamente como eu ouvi, e que tinham negado água para ele. E começou a xingar e vociferar muito, ficar muito nervoso, exatamente como eu vi. Então, assim, o astral ele tem essas coisas que nos permitem ter acesso a certas informações. Tá? Nunca sem motivo algum. Tem sempre uma motivação. E ali eu pedi para que os espíritos encaminhassem ele, dessem direcionamento. Eu não senti cheiro de álcool vindo dele quando ele sentou atrás de mim. Mas quando eu saí da igreja, eu comecei a sentir muito forte o cheiro de álcool. Não era nem de cerveja. Não era nem de cachaça, de pinga, de nada. Era álcool, sabe? Álcool de passar nos móveis para limpar. Álcool. Então, é essa a vivência de uma pessoa que consegue fazer a projeção astral. Tá, qual foi a técnica que me possibilitou fazer a projeção astral? Eu vou dizer que são duas, tá? E aí vai de acordo com a experiência de cada um. O que funciona para mim pode não funcionar para você. O que me ajudou muito a conseguir realizar a projeção da consciência foi a meditação. Mas, alto lá.
não é a meditação que vai fazer você ter a projeção astral. A meditação possibilita o trabalho do chakra frontal e do chakra coronário, além de outros chakras também, né? Mas normalmente a gente vai fazer a meditação focando nesses chakras da parte superior do corpo. Ao trabalhar esses chakras, você permite uma maior facilidade para a saída do corpo. Mas existe uma técnica que é chamada de técnica Rosa Cruz. E aí eu não sei dizer exatamente a procedência, se trata realmente, né, de uma técnica Rosa Cruz, que é muito simples. E que eu fiz ela 5 dias e para mim funcionou muito bem. Primeiro, você vai fazer essa técnica não estando deitado. Você vai sentar antes de dormir. Porque se você dormir durante o processo, ele não funciona, tá? Então você tem que estar sentado. Tem que ser sentado. Você vai sentar, você vai fechar os seus olhos, você vai fazer suas orações, chamar os seus mestres, guias e mentores, para pedir ajuda no processo da saída do corpo. Se você tiver ali alguma missão a cumprir do outro lado, algum aprendizado a trazer para as pessoas aqui da Terra, ou alguma iniciação, alguma coisa nesse sentido. Esses mestres, mentores e guias vão facilitar o processo. E aí você vai começar, de olhos fechados, a visualizar você onde você está. Você vai ver aqui, por exemplo, né, na minha frente tem a minha mesa de trabalho, onde eu trabalho com tarô. Tem os meus tarôs aqui também. Atrás de mim tem a minha cama. Do meu lado esquerdo tem o meu ratinho. Do lado direito meu guarda-roupa. Também uma cômoda. Eu vou visualizando. Eu vou me visualizando subindo. Aí eu começo a ver a janela. Passo pelo teto, chego ao telhado. Subo, vejo a minha rua lá de cima e vou subindo. Eu vou subindo em direção à estratosfera. Devagarzinho, isso aqui vai durar mais ou menos uns 5 a 10 minutos, tá? Vou subindo devagarzinho, vou passar pela estratosfera, vou chegar, vou ver os planetas, os corpos celestes no universo. Vou subindo, vou subindo, vou subindo, vou subindo, até que eu vou encontrar uma porta. Essa porta, eu vou parar na frente dela e vou abri-la. E vou passar para o outro lado. E lá desse outro lado, eu vou enxergar um mundo idílico, né? Vou ver flores plasmadas, pessoas, luzes, né? Anjos, de acordo com a sua vivência espiritual. E aí eu volto, faço o caminho inverso. Saio daquele lugar, fecho a porta e vou descendo tudo de novo até voltar ao meu corpo. Eu fiz esse processo por 5 vezes. No 6º dia eu consegui sair do meu corpo conscientemente. Eu já tive várias experiências fora do corpo. Se você quer que eu conte aqui relatos, meu contato com espíritos elementais, deuses, anjos, né? Ensinamentos que eu tive, iniciações que eu passei do outro lado, você deixa aqui nos comentários que eu vou trazer esse tipo de conteúdo aqui nesse canal também, tá? Mas uma das coisas mais bacanas que eu tive foi em contato com os espíritos elementais, e eu já vou falar aqui nesse vídeo. Eu sempre também, desde o início da minha caminhada, eu tinha muito apreço pelos espíritos. Não, tenho até hoje, né? Muito apreço, muita vontade de ter conexão com os espíritos elementais. E eu comecei a fazer as projeções da consciência para tentar acessar essa camada da realidade. E nas primeiras vezes foi muito difícil. Eu ia para florestas, ficava buscando, me projetava rente ao chão. Ficava quase assim, como se fosse uma cobra, né? Passando assim pelo chão para ver se eu encontrava e não achava nada. Até que um dia, já cansado de tentar, eu me projetei aqui na minha casa. E eu sempre, né, a minha forma astral, eu não apareço com um corpo humano. Eu viro uma bola de gás com um olho, um único olho no meio. Algumas pessoas vão dizer que durante a projeção astral elas vão ver as cores muito mais vivas, né? Com muito mais detalhes do que no plano físico. Comigo não é assim. Eu vejo tudo como se eu tivesse com uma luneta, sabe? Meio escuro ao redor e um pouco mais apagado do que eu vejo no plano físico. Pois bem, eu me projetei como essa bola de gás, com um olho no meio, flutuando. Fui para a cozinha, aqui de casa. E no fundo da cozinha tinha um grande pé de boldo, bem bonito, e uma roseira, bem na janela. Nessa roseira eu fui me aproximando, e quando eu olhei bem de perto, eu cheguei assim a pouquíssima distância. Eu pude ver pequenos serezinhos em formato de menininhas, vestidas de dourado, com pequenas asinhas que lembravam a asinha da Joaninha, sabe? Várias delas, assim, saindo de dentro do pé de boldo e indo em direção à roseira. Foi o meu primeiro contato com os espíritos elementais, através da projeção astral.
É algo muito bacana, assim, te permite ter várias experiências legais, mas principalmente te permite realizar uma missão que às vezes no plano físico você não tem como fazer. Então, se você tem vontade de se desenvolver espiritualmente nesse sentido, e realmente ser uma bruxa, um mago, um feiticeiro, e passar por ensinamentos e iniciações do ponto de vista astral, eu peço que você realmente faça contato conosco. Existe uma jornada, né, que a gente prepara para vocês, é uma jornada longa, de 3 anos, para você conseguir acessar essas camadas espirituais. Tá bom? Então eu fico por aqui hoje, nesse vídeo. Mas fique atento que sempre que possível eu vou postar alguma coisa aqui relacionada a um tema da espiritualidade. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.